Próximo assunto agora. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se explicar carta a Milei. Esse é o tal pedido de asilo, né, gente? Que tá aí outro problema, gente. É crime você pedir asilo, gente? Pergunto pra você aí do outro lado. É crime pedir asilo? Porque se é crime pedir asilo, então também é crime dar asilo. E pasmem, o Brasil deu asilo a quem? A ex-primeira-dama do Peru envolvida em corrupção e condenada. Pararam pra prestar atenção nesse detalhe, gente? É um direito do cidadão pedir asilo em qualquer país. E isso não é só nosso aqui, não. É de vários países. Qualquer um pode pedir asilo se sentir de alguma forma. Agora, Bolsonaro vai ter que explicar por que ele pediu asilo. Lula não explicou porque deu asilo a uma corrupta no país. Mas Bolsonaro tem que explicar por que pediu asilo a Milei. Se é que pediu. Vamos entender a matéria, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF... lembrando, matéria da Revista Oeste, tá na descrição o vídeo, tá, gente? Exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro em até 48 horas. A cobrança veio depois de a Polícia Federal, PF, indicar supostas violações de medidas cautelares por parte do ex-presidente, além de apontar risco de fuga do país. O relatório da PF menciona a existência de uma carta em que solicita asilo político ao presidente argentino, Javier Milei. O arquivo sem... Presta atenção aqui de novo, gente. De novo, cara. Não. A mesma coisa da minuta. O arquivo, prestem atenção, sem assinatura estava no celular de Bolsonaro desde fevereiro de 2024. Mas teria sido criado antes, em 2023. Quer dizer, o cara teve todo o tempo do mundo, cara, pra pegar o beco. Vocês prestaram atenção que é mais uma daquelas que não cola? O documento sem assinatura estava no celular de Bolsonaro em 2024, fevereiro, quando teve retirar o passaporte dele, quando houve a investigação, mas não teve nenhum bloqueio, o cara não ficou proibido de nada, absolutamente nada. O cara teve até junho do ano passado a pressão comendo a madeira, cantando. Ele poderia ter feito isso a qualquer momento, porque ele não tinha tornozeleira, ele não tinha nada. Poderia ter passado a fronteira da Argentina com a maior tranquilidade, se ele quisesse. E o pior, o documento estava no celular dele de 2020, fevereiro de 2024, mas foi criado antes, em 2023. Vocês estão entendendo, gente? A falta até de lógica. Parece até uma piada, cara. Um documento não assinado, que está no celular do cara em 2024, que foi criado antes. Ou seja, esse documento foi criado em outro lugar, foi enviado para o celular dele. O cara nunca usou o documento. Aonde está a pipoca, gente, do crime de novo, cara? No despacho, Moraes destacou a reiteração de condutas ilícitas e pediu explicações sobre o conteúdo reunido pela PF. A corporação indiciou tanto Bolsonaro quanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, sob a acusação de obstruir o julgamento do caso. Diante de todo o exposto, intíssima a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas. Qual caramba? Nesse momento, Bolsonaro não tinha nenhum... A única coisa que ele tinha, se a gente for levar, vamos supor que ele tivesse essa carta, a única coisa que ele tinha era o passaporte suspenso. Ele podia falar nas redes sociais, ele podia viajar no Brasil inteiro, não tinha tornozeleira, não tinha nada que o impedisse de nada, só o passaporte que não tinha mais. Aonde está aqui? O cara recebeu o documento no celular dele, não tem assinatura. Ele enviou o documento, gente? Não. Aonde está a pipoca do descumprimento cautelar? Porque o cara tava com a carta no celular?
Esse foi o descumprimento? Descumprimentos cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga. Aonde? O negócio foi em 2024. Inventaram essa história de fuga em julho. O cara teve fevereiro, março, abril, maio, junho. O cara teve 4 meses pra fugir e não fugiu? Aonde tá o comprovado risco de fuga, gente? Um documento não assinado, que não pode ser qualquer pessoa, até alguém pode até ter mandado pra ele. Nunca foi usado. Mais um documento louco desse. A defesa do ex-presidente permaneceu em silêncio até amanhã desta quinta-feira, 21. Já Eduardo se manifestou por meio de nota. Ele classificou as acusações como delírio e negou qualquer intenção de interferir nos processos conduzidos no Brasil. O parlamentar também condenou o vazamento de mensagens privadas trocadas com o pai. Ele chamou a exposição de vergonhosa e criticou o uso do conteúdo e o inquérito judicial. E aí, gente, tem outro detalhe, que agora eu me lembrei. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos na Constituição uma emenda, né? Nós temos um artigo na Constituição que proíbe esse tipo de vazamento. Ou seja, conversas minhas privadas não podem ser a vir a público. A Justiça até pode publicar. A Polícia Federal, com ordem do juiz, até pode publicar o conteúdo das minhas conversas. Mas conteúdos privados, isso não podem ser publicados. Aqui foram. Vamos investigar o Talhaferro, mas não vamos investigar Moraes, o APF, porque publicaram conteúdos que não deveriam? Vamos lá. Conversas reveladas no relatório da APF, Eduardo xinga Bolsonaro depois de uma entrevista na qual o ex-presidente o teria descrito como imaturo. Com o avanço do inquérito, o STF avalia os próximos passos do processo e aguarda os esclarecimentos da defesa. O caso segue sob relatoria de Moraes. Tá aí, gente, a matéria, né? Lamentavelmente, a situação não anda boa no nosso judiciário brasileiro. Direitos e garantias fundamentais não estão sendo mais respeitadas. Para você que tá chegando agora, eu vou relembrar para vocês. Na época da Lava Jato, um conteúdo só era divulgado quando Sérgio Moro autorizava a divulgação do conteúdo. Mensagens, áudios, qualquer coisa, só era divulgado depois que havia a decisão do Moro. Não sendo, nada era divulgado, gente. E agora é estranho, porque você tem vazamentos em cima de vazamentos. Agora, ninguém investiga o conteúdo vazado lá do Talhaferro. Investiga o Talhaferro. Veja, são duas coisas, é a mesma coisa, só que com ações diferentes. No caso do Bolsonaro, todo vazamento é bem-vindo. Não prova nada, não mostra nada. Mostra discussão entre pai e filho, opiniões aqui e acolá, mas não tem nada. No entanto, vazamentos dos assessores, voltados a Moraes, assessores, condutas de condução de inquérito fora da curva, né, fora do devido processo legal, esses vazamentos aí não se investiga esses. Se investiga quem vazou as conversas. Vocês entenderem a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Você pega os prints e as mensagens que envolvem Alexandre de Moraes, Talhaferro e assessores, são algo assim, gente, que mostram claramente, sem a menor dúvida, a exposição de vamos dizer assim, de um gabinete paralelo às investigações, que não deveria existir. As condutas aqui de Bolsonaro não apresentam crime algum, mas são classificadas como. Isso está assustando a gente. Isso está trazendo medo à sociedade brasileira, preocupação. A gente já vive na insegurança do dia a dia, das ruas, e agora a gente começa a viver a insegurança do judiciário. Isso é preocupante. Para um Brasil que fala no Estado Democrático de Direito, que fala nas liberdades.
A China diz que lá existe sim liberdade. A Coreia do Norte diz que lá há liberdade. A Rússia também garante a liberdade. Mas há liberdade? O Brasil está indo no mesmo caminho.